Silva e eu vou falar sobre a cavidade oral. A cavidade oral é dividida em duas partes: o vestíbulo da boca e a cavidade própria da boca. E é nela que se sente o sabor dos alimentos das bebidas e onde o alimento é mastigado e manipulado pela língua. Sobre o vestíbulo da boca, ele é o espaço semelhante a uma fenda entre os dentes, a gengiva e os lábios e as bochechas, e ele se comunica com o exterior através da rima da boca. E o tamanho da rima é controlado pelos músculos periorais, como o orbicular da boca, o bucinador, o risório, os depressores e elevadores dos lábios. Sobre a cavidade própria da boca, ela é o espaço entre os arcos dentais maxilar e mandibular. Ela é limitada lateral e anteriormente pelos arcos dentais e o teto da cavidade oral é formado pelo palato. Posteriormente, a cavidade oral comunica-se com a parte oral da faringe, que é a orofaringe, e quando a boca está fechada e em repouso, a cavidade oral é totalmente ocupada pela língua. Sobre as patologias na cavidade oral, elas podem ser amplamente divididas em doenças que afetam a mucosa oral, as glândulas salivares e as mandíbulas. A doença que eu pesquisei é a candidíase oral, mais conhecida como sapinho, e ela é a infecção fúngica da cavidade oral mais comum. E a candidíase albicans é um componente normal da flora bucal e somente produz a doença sob circunstâncias incomuns. E alguns fatores modificadores são a imunossupressão, a cepa de Candida albicans e a composição da flora microbiana oral. Antibióticos de amplo espectro que alteram a microbiota também podem promover candidíase oral. As três formas principais da candidíase oral são pseudomembranosas, que é a mais comum e conhecida como sapinho, eritematosas e hiperplásica. E a candidíase oral é uma condição caracterizada por uma membrana inflamatória superficial semelhante ao coalho, cinzenta e branca, composta de micro-organismos emaranhados, enredados em exudato fibrino supurativo, que podem ser prontamente raspados, revelando uma base eritematosa subjacente. E em indivíduos imunossuprimidos ou debilitados, como os diabéticos, a infecção geralmente permanece superficial, mas ela pode se disseminar para locais profundos em associação à imunossupressão mais grave, incluindo a observada em receptores de transplante de células-tronco, hematopoéticas ou de órgãos, bem como pacientes com neutropenia, imunossupressão induzida por quimioterapia ou AIDS. E aqui tem duas imagens, uma com a boca com candidíase pseudomembranosa e uma da cavidade oral normal. E por fim eu coloquei uma tabela com as apresentações clínicas da candidíase oral, que mostra todos os tipos de lesão, seus aspectos clínicos e os fatores associados. Bom, falando um pouquinho sobre os lábios são estruturas para prender o alimento, sugar líquidos, produzir a fala e osculação, que seria basicamente o beijo. Trouxe uma imagem que ilustra um pouco as estruturas da boca, no qual os lábios inferiores e superiores fazem parte. Falando um pouquinho das estruturas do lábio, os lábios são cobertos externamente por pele e internamente por túnica mucosa, atuam como as válvulas da rima da boca, contendo o esfíncter, que seria o músculo orbicular da boca, que controla a entrada e a saída da boca e dos sistemas digestório superior e respiratório. Em sua irrigação encontramos a artéria facial, que alimenta a artéria labial superior, localizada detrás do músculo orbicular oral. Quanto à artéria labial inferior, a mesma é suprida também pela labial inferior e lábio mentoniana. A drenagem linfática é basicamente conduzida para os linfonodos submandibulares. Trouxe duas imagens que exemplificam o lábio fisiológico, que seria basicamente o lábio de estrutura normal e o lábio com uma patologia inserida nele, que seria a herpes simples, que é uma infecção causada pelo vírus da herpes simples, que afeta principalmente os lábios.
Eu sou a aluna Laura Chaves e vou dar continuidade ao estudo da cavidade oral da subturma 1, falando agora a respeito da bochecha. Começando com o vestículo da boca. O vestículo da boca é um espaço semelhante a uma fenda entre os lábios e bochechas de um lado e os dentes do outro. É uma das principais formas de classificação da bochecha é que ela é responsável pela limitação lateral da boca. A boca é limitada acima pela órbita, abaixo pela mandíbula, anteriormente pelos sulcos nasogenianos e labiogeniano. As bochechas ocupam a maior parte da face e são as partes laterais da boca. O principal músculo componente da bochecha é o músculo bucinador. Agora, falando a respeito das limitações da bochecha. Ela é limitada anteriormente pela região lateral, oral e mentual. Mentual significa o lábio menor. Superior, região zigomática, posterior, paratidiomassetérica, inferior, margem inferior da mandíbula. Poucos pontos de referência estruturais são visíveis na face interna da bochecha. O ósseo do ducto parotídeo pode ser visto na face interna da bochecha oposta ao segundo molar superior em uma pequena papila. Em seguida, vamos falar sobre a inervação e irrigação da bochecha. A bochecha recebe o seu suprimento sanguíneo arterial principalmente da artéria bucal, ramo da artéria maxilar, e é inervada por ramos cutâneos da divisão maxilar do nervo trigêmeo através do ramo zigomaticofacial e nervo infraorbital, e pelo nervo bucal da divisão mandibular do nervo trigêmeo. Em seguida, agora vamos falar das principais doenças que acometem a bochecha. Vamos iniciar com o câncer bucal. O câncer bucal geralmente é uma consequência do vírus HPV, que é um dos principais responsáveis pelos cânceres de colo de útero e tumores da cabeça e pescoço. Na boca, ele forma verrugas que podem evoluir para protuberâncias mais evidentes, como mostrada na imagem. Em seguida, vamos falar a respeito de algumas feridas que podem aparecer na boca. Há muitos tipos de causas de feridas bucais. As feridas bucais podem ser causadas por uma infecção, uma doença sistêmica, uma irritante físico ou químico ou uma reação alérgica. Os principais tipos de feridas são estomatite aftosa recorrente, infecções virais, especialmente herpes simples e herpes zoster, outras infecções causadas por fungos e bactérias, lesões ou alimentos irritantes ou produtos químicos, tabagismo, medicamentos, especialmente fármacos para quimioterapia e radioterapia, ou doenças sistêmicas. Aqui temos um exemplo de uma afta pequena, mas que se não for tratada pode evoluir para casos mais graves. Em seguida, temos inflamação do ducto parotídeo. O ducto parotídeo é a principal forma de liberação das secreções da glândula parotídea, a principal representante das glândulas salivares. A sua inflamação pode ser causada por bactérias ou vírus que se alojam nos ductos da saliva. A transmissão se faz por gotículas de saliva durante a fala, espirro, tosse ou pelo contato direto boca a boca. Se infectado estiver com o sistema imunológico debilitado, ter feito alguma cirurgia recente ou for diabético, o contágio é facilitado. Além do inchaço das glândulas, o indivíduo ainda pode ter febre, mal-estar e protuberâncias formando pus, como mostrado na imagem a seguir. Eu vou falar sobre a gengiva, que faz parte da cavidade oral. A gengiva é constituída de tecido fibroso, coberto por túnica mucosa. E o seu epitélio é dividido em 3 partes. O epitélio oral, que é constituído de epitélio pavimentoso estratificado queratinizado e reveste as superfícies oral e gengival vestibular. O epitélio sucular, que é contínuo com o epitélio oral e reveste o sulco gengival. E o epitélio juncional, que reveste a junção dentoepitelial. A gengiva está firmemente presa aos processos alveolares da mandíbula e da maxila e aos colos dos dentes. Ao contrário do restante da mucosa oral,
A gengiva não possui submucosa nem glândulas. Existem 2 tipos de gengiva, a marginal e a fixa. A gengiva marginal é uma faixa móvel de tecido que envolve o colo dos dentes, e a sua parede interna forma a parede gengival do sulco. Esse nome é dado porque ela pode ser removida sem causar danos, e ela possui cerca de 1,5 milímetros de largura. A gengiva fixa é a parte do tecido que fica entre a gengiva móvel e a gengiva alveolar. Ela possui de 4 a 5 milímetros de largura. Agora, uma doença que afeta a gengiva é a gengivite, que é uma inflamação dessa estrutura e que causa sangramento, com edema, enantema, exudato, modificação dos contornos normais e ocasionalmente desconforto. Nessa foto, é possível notar a diferença entre uma gengiva saudável e uma gengiva de uma pessoa que tem essa inflamação. A maioria das gengivites é causada por má higiene bucal, porque ela induz a formação de placas e a proliferação de bactérias, podendo gerar uma inflamação. Essa doença pode ser facilmente diagnosticada pela inspeção de um dentista. Em casos mais graves, ela pode evoluir para a periodontite. E as formas de prevenção da doença são o uso de escova de dente e o uso de fio dental. Aqui eu vou falar sobre os dentes. As principais funções dos dentes são cortar, reduzir e misturar o alimento à saliva durante a mastigação. Além disso, os dentes participam da articulação e também ajudam sua própria sustentação nos alvéolos dentais, auxiliando o desenvolvimento e a proteção dos tecidos que sustentam eles. Os dentes podem ser classificados como primários, também chamados de decíduos, ou secundários, também conhecidos como permanentes. As crianças apresentam 20 dentes decíduos, popularmente chamados de dentes de leite, e os adultos normalmente possuem 32 dentes permanentes. Existem 4 tipos de dentes: os incisivos, os caninos, os premolares e os molares. Os dentes podem ser identificados pelas suas características. Os incisivos têm as margens cortantes finas, os caninos possuem cones proeminentes únicos, os premolares apresentam 2 cúspides, já os molares têm 3 ou mais cúspides. Aqui temos as partes e a estrutura dos dentes. O dente apresenta coroa, colo e raiz. A coroa é projetada na gengiva, o colo situa-se entre a coroa e a raiz está fixada no alvéolo dental, como podemos ver na imagem ao lado. A maior parte do dente é formada por dentina, a qual é coberta por esmalte sobre a coroa e por cemento sobre a raiz. A cavidade pulpar possui tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e nervos. O canal da raiz dá passagem a nervos e a vasos que entram e saem da cavidade pulpar através do forame do ápice do dente. Já a vascularização dos dentes, ela é feita pelas artérias alveolares superior e inferior, as quais vascularizam respectivamente os dentes maxilares e os mandibulares. Os linfonodos submandibulares são vascularizados pelos vasos linfáticos dos dentes e das gengivas. Aqui temos uma imagem que mostra a inervação dos dentes. Os dentes eles são inervados pelos ramos dos nervos alveolares superiores e inferiores, pelo nervo nasopalatino, o nervo lingual e também pelo nervo palatino maior. E aqui eu trouxe essa doença rara chamada fibrosarcoma ameloblástico, que é um tumor odontogênico benigno misto, caracterizado pela presença de componente epitelial benigno em um tecido conjuntivo fibroso maligno.
ele pode desenvolver-se a partir de um fibroma ameloblástico ou com uma lesão nova. Nessas imagens, vemos a lesão na cavidade bucal de uma garota. Do lado esquerdo temos a lesão na cavidade e aqui do lado direito temos o raio-x que mostra essa lesão. Já nessas imagens aqui, o raio-x de cima, a gente tem um raio-x panorâmico que mostra a lesão na parte inferior direita, que já é de outro paciente. Embaixo do lado esquerdo temos um raio-x que mostra logo depois da cirurgia, onde a gente pode ver aqui que ficou um espaço bem grande com a retirada total da lesão. Já do lado direito, a gente pode constatar a regeneração óssea total após 3 anos da cirurgia de retirada da lesão. O palato duro ele é a subseção óssea do palato da boca, constituindo cerca de 2/3 dele. No que se diz respeito às suas funções, se dá tanto na alimentação quanto na fala. Tanto que antes das cirurgias modernas serem desenvolvidas, crianças com palatos defeituosos não eram capazes de mamar e frequentemente não sobreviviam. Isso acontece porque é uma estrutura que é utilizada para criar um vácuo, que vai forçar o leite, o líquido, para o interior da boca, para que então ele possa ser ingerido. Como eu disse, ela também é essencial na fala, porque juntamente com a língua vão criar certos sons fonéticos. Por exemplo, quando a pessoa possui um defeito, como a fenda palatina, por exemplo, elas vão ser incapazes de pronunciar esses sons ou vão pronunciar eles com uma vibração nasal distinta que vai prejudicar na clareza da sua dicção. Sobre os limites do palato duro, a porção anterior dele é limitada anteriormente e lateralmente pelos dentes maxilares. E superiormente, ele vai ser coberto pelo epitélio respiratório da cavidade nasal e inferiormente pelo epitélio mastigatório da cavidade oral. Posteriormente, ele está conectado ao palato mole. Sobre a anatomia do palato duro, ele vai separar as cavidades oral e nasal, limitando a oral superiormente e formando o teto da boca e o assoalho da nasal, inferiormente. Essa estrutura é uma estrutura óssea, como eu já disse, e é constituída de 3 ossos do crânio, a maxila e o par de ossos palatinos. O processo palatino da maxila situa-se anteriormente, cobrindo a área entre os 2 lados da arcada dentária maxilar superior, até que posteriormente se encontre com os 2 processos palatinos horizontais, que se fundem ao longo da linha média com as 2 prateleiras palatinas embriológicas da maxila. Na linha média anterior, a gente tem o forame incisivo, e que ele vai ficar logo abaixo da papila incisiva, que é uma convexidade na mucosa do palato. Esse forame transmite os ramos terminais do nervo nasopalatino e das artérias e veias esfenopalatinas. Ele fica aproximadamente 1 centímetro posteriormente aos incisivos maxilares mesiais. Na imagem aqui, na esquerda, a gente vê de verdinho o forame incisivo e direito o nervo palatino nasopalatino com suas ramificações. E aqui estão também as artérias a artéria e a veia esfenopalatina com suas ramificações. Bom, posteriormente, cerca de 1 centímetro medial ao segundo molar maxilar, os forames palatinos maior e menor podem ser encontrados. O forame maior situa-se anteriormente ao menor e ambos transmitem os nervos e vasos palatinos maior e menor, respectivamente. Uma vez que o palato é fundido a cada lado durante o desenvolvimento embriológico, logo posteriormente à papila incisiva, existe uma espessa ráfia palatina que continua posteriormente ao longo da linha média com remanescente, com rugas transversais, que são as cristas laterais transversais da mucosa, se irradiando para fora. Essas rugas são mais aparentes na porção anterior
E profundamente nessa mucosa do palato tem milhares de glândulas salivares, mucosas secretoras. Bom, agora sobre a doença o defeito que eu mencionei mais anteriormente, a fenda palatina, né? É um defeito congênito comum que afeta o palato duro e é uma anormalidade que ocorre durante o desenvolvimento embriológico e as prateleiras palatinas da maxila não se fundem corretamente, deixando espaço no palato duro e, nos casos mais graves, uma conexão entre as cavidades oral e nasal. O diagnóstico, no geral, ocorre durante a gestação através do exame de ultrassom por volta das 18 semanas de gravidez, onde a fenda já vai ser possível de ser visualizada e o diagnóstico dado à família, né? Caso a família ainda não saiba, seja porque o exame do ultrassom não foi feito ou alguma coisa nesse sentido, é um problema facilmente diagnosticável assim que a criança nasce. É bem aparente visualmente. Sobre o tratamento, ele tem que começar o mais cedo possível com o atendimento clínico, cirúrgico e de reabilitação adequados e com qualidade aos pacientes que sofrem com essa deformidade. E também são serviços que têm que ser ofertados por uma equipe multidisciplinar especializada, composta por médicos com as especialidades, por exemplo, pediatras, otorrinolaringologistas e cirurgiões plásticos, ortodontistas, fonoaudiológicos, psicólogos, geneticistas, radiologistas e protéticos, visando uma reabilitação morfológica, funcional e psicossocial. A família também entra nisso, no que se diz respeito a receber as primeiras orientações sobre os cuidados com o bebê, principalmente no que se diz respeito à alimentação e à prevenção de infecções de vias respiratórias e orelhas, além de saber também sobre as etapas terapêuticas e também tirarem qualquer dúvidas que tenham em relação à presença de outras questões associadas a essa doença, por exemplo, a esse defeito. Por exemplo, risco de morte, se eles perguntarem, idade que deve correr a cirurgia, né? Geralmente são várias cirurgias que ocorrem, e alguma questão como falha em dentição, dificuldade de fala ou perda auditiva, por exemplo. Meu nome é Ana Beatriz Belo e eu vou falar um pouco sobre palato mole. O palato mole é o terço posterior móvel do palato. Ele é suspenso na margem posterior do palato duro. Ele não possui esqueleto ósseo, contudo inclui uma lâmina aponeurótica membranácea, que se fixa na margem posterior do palato duro, e uma lâmina muscular, fibra muscular posterior. O palato mole se estende posterior-inferiormente como margem livre e curva, a partir da qual pende um processo cônico, a úvula. Ele é reforçado pela aponeurose palatina, formada pelo tendão expandido do músculo tensor do véu palatino. Quando uma pessoa engole, o palato mole inicialmente é esticado para permitir à língua que pressione contra ele, comprimindo o bolo de alimento para o fundo da boca. O palato mole é então elevado posterior e superiormente contra a parede da faringe, impedindo a passagem de alimento para a cavidade nasal. Lateralmente, o palato mole é contínuo com a parede da faringe e se estende por meio dos arcos faríngeos, palato glosso e palato faríngeo. A fauce é a passagem da boca para a faringe, incluindo o lume e seus limites. Ela é limitada superiormente pelo palato mole e inferiormente pela raiz da língua, e lateralmente pelos pilares da fauce, que são os arcos palato glosso e palato faríngeo. São 5 os músculos do palato mole. Eles originam-se na base do crânio e descem até o palato. O palato mole pode ser elevado de modo que ele fique em contato com a parede posterior da faringe. Ele também pode ser puxado para baixo de modo que fique em contato com a parte posterior da língua. Tensionar o palato mole puxa-o firmemente a um nível intermediário. Os 5 músculos são o levantador do véu palatino, ou o músculo levantador palato mole, que é um músculo cilíndrico que ocorre anteriormente espalhando-se no palato mole,
onde fixa na face superior da aponeurose palatina. O tensor do véu palatino, o músculo tensor do palato mole, é um músculo com o ventre triangular que passa inferiormente o tendão, formando seu ápice. Curva-se em torno do âmulo pterygoide, o âmulo da lâmina medial, antes de se espalhar na aponeurose palatina. O palato glosso, que é uma faixa delgada de músculo recoberto com a túnica mucosa, forma o ato palato glosso. E o palato faríngeo, que é um músculo fino e achatado, também recoberto com uma túnica mucosa, forma o arco palato faríngeo. E, por último, o músculo da úvula, que se insere na túnica mucosa da úvula. A vascularização e inervação do palato. O palato ele possui um rico suprimento sanguíneo, principalmente a partir da artéria palatina maior de cada lado, um ramo da artéria palatina descendente. A artéria palatina maior passa através do forame palatino maior e corre anteromedialmente. A artéria palatina menor, um ramo menor da artéria palatina descendente, entra no palato mole através do forame palatino menor e anastomosa-se com a artéria palatina ascendente, ramo da artéria facial. As veias do palato são tributárias do plexo pterygoide. Os nervos sensitivos do palato são ramos do gânglio pterygopalatino. O nervo palatino maior supra as gengivas, túnica mucosa e glândulas da maior parte do palato duro. O nervo nasopalatino supra a túnica mucosa da parte anterior do palato duro. E os nervos palatinos menores suprem o palato mole. Os nervos palatinos acompanham as artérias através de forames palatinos maior e menor, respectivamente, exceto o músculo tensor do véu palatino, que é suprido pelo NC5. O palato fendido ele pode ocorrer com ou sem um lábio leporino, que é essa anomalia que vocês estão vendo aí na foto da criança. Ele ocorre aproximadamente uma vez a cada 2.500 nascimentos. Ele é mais comum em mulheres do que em homens. A fenda pode envolver apenas a úvula, dando-lhe uma aparência de rabo de peixe, ou pode estender-se através da região mole e dura do palato. Em casos graves associados com o lábio leporino, o palato fendido estende-se através do processo alveolar da maxila e dos lábios de ambos os lados. A base embriológica do palato fendido é a falha das massas mesenquimais nos processos palatinos laterais, em se encontrar e se fundir uma com a outra, com o septo nasal e com a margem posterior do processo palatino mediano. Feita por Arthur Reis Assis, membro do curso de Medicina, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Escola de Ciências Médicas, Biomédicas e Farmacêuticas, Goiânia, 2020. A começar pela definição, a língua é um órgão da cavidade oral, que tem várias funções, dentre elas o auxílio na fala, deglutição, mastigação, paladar e higiene oral. A língua, mais uma vez, por ser parte da cavidade oral, está sujeita aos mesmos limites, estes sendo o teto, o assoalho, pares laterais, as bochechas, anteriormente a fissura oral e posteriormente uma comunicação com a faringe. A língua é composta de músculos, tanto que a movimentam quanto os que dão formato. Estes são extrínsecos, movimentam, e intrínsecos que dão formato. Nos extrínsecos nós temos o estiloglosso, o hipoglosso, o genioglosso e o palatoglosso. A língua também é coberta pelas papilas. O que são papilas? Estruturas ligadas ao sentido do paladar. Existem 4 tipos. Essas são as filiformes, que não têm botões gustativos, vai ser detalhado mais à frente. As fungiformes, que lembram vagamente cogumelos. As foliadas, que estão nas laterais da língua. E as circunvaladas ou valadas, que são circulares e formam uma espécie de V. Aproximando-se agora, o cursor vai sinalizar para um músculo extrínseco à direita. O cursor está apontando para um músculo intrínseco
E à direita disso, o cursor aponta para papilas valadas ou circunvaladas, mas aqui também dá para se apontar para as foliadas nas laterais, dentre outras, diminuindo a imagem, passando a tela. Por ter abordado o paladar, vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre os botões gustativos citados anteriormente. Paladar é um sentido. Esse sentido é baseado em botões gustativos. O que são botões gustativos? São poros que permeiam as papilas e por esses poros você tem a passagem de íons provenientes dos alimentos e esses íons vão posteriormente se conectar a receptores que desencadeiam uma série de reações neuronais e assim faz com que você perceba o sabor do alimento. Por falar em sabor, existem 5 deles. Estes sendo o doce, o salgado, o azedo, o amargo e o umami. Tendo abordado inervação anteriormente, série de reações neurais, vamos falar um pouco sobre a inervação da língua. A língua é inervada pelo plexo faríngeo, está ligado ao nervo vago, pelo nervo facial, pelo nervo lingual e pelo nervo glossofaríngeo. Agora, quanto à sua vascularização, isto é, a chegada e a saída de sangue. Temos as artérias linguais, dorsais e profundas, e, responsável pela drenagem venosa, as veias linguais, dorsais e profundas. Agora, por último, antes das referências, uma situação patológica, a macroglacia, que é uma língua excessivamente grande, caracterizando a situação de doença, podendo estar associada a outras síndromes, então, congênita, como Down e Hurley, ou podendo ser adquirida, ligado, por exemplo, a uma amiloidose. Essa macroglacia, além de ser sinais dos casos já citados, também pode atrapalhar na deglutição, na mastigação e na respiração. Aproximando agora, temos aqui uma imagem histológica de um poro que o cursor vai sinalizar, marcado em verde. À direita dessa imagem, temos uma ânsia de uma língua saudável, como o cursor vai apontar. E à direita dessa imagem saudável, perceba, temos a ressonância de uma língua com macroglacia. Mais uma vez, língua com macroglacia, o cursor aponta, língua saudável. A discrepância de tamanho é gigante. Passando a imagem. Por último, temos as referências, fonte do material utilizado na construção desse slide, de muitas imagens, a plataforma virtual KenHub e anatomia orientada à clínica do Moore. Olá, meu nome é José Vitor e eu fiquei responsável para falar a respeito da anatomia resumida da glândula parótida. A glândula parótida, a maior das 3 glândulas salivares da cabeça, está localizada na região parotídeo-massetérica e essa glândula, com forma de pirâmide, secreta saliva puramente serosa e sua contribuição forma cerca de 30% do total do débito salivar. A glândula é bilateral, pareada e encontra-se na região pré-auricular de cada lado da face, atrás e sobre o ramo da mandíbula. Ali ela é encapsulada pela fáscia massetérica, derivada da fáscia cervical profunda, e o plexo parotídeo, formado por ramos do nervo facial, passa através da glândula parótida e a divide nas partes superficial e profunda, mas não a inerva. O ducto parotídeo, também conhecido como ducto de Stensen, drena a saliva para o interior da cavidade oral, próximo ao segundo dente molar, através da papila parotídea. Em seu curso, ele cruza o masseter e perfura o bucinador. Tecidos glandulares, ao longo do ducto parotídeo e repousando sobre o músculo masseter, são chamados de glândulas parótidas acessórias e exercem a mesma função da glândula parótida. A parótida é limitada anteriormente pelo músculo masseter e pelo ramo da mandíbula, e superiormente pelo meato acústico externo e pelo côndilo da mandíbula, na fóssia glenoide. Posterior à glândula está o processo mastoide do osso temporal e o músculo ECON, que seria a abreviação de esternocleidomastoideo. Inferiormente, o trato angular do Eisler pode ser encontrado.
Já no lado medial, que não é recoberto pela cápsula, o processo xiloide e o processo transverso do atlas são visíveis. A respeito da sua vascularização, devido à constante produção de saliva, especialmente durante as refeições, as glândulas parótidas são bem perfundidas. As artérias maxilares e temporais superficiais, dois ramos terminais da artéria carótida externa, fornecem um maior suprimento de sanguíneo. O sangue venoso drena para a veia retromandibular ou facial posterior, que cursa lateral à artéria carótida. A respeito de sua inervação, a glândula parótida é inervada por vários nervos de diferentes origens. A inervação sensitiva é fornecida pelo nervo auriculotemporal, derivado do ramo mandibular do nervo trigêmeo. A inervação parasimpática, que estimula a produção da saliva, provém do nervo glossofaríngeo e chega ao gânglio óptico através do nervo petroso menor. Dali, os neurônios parasimpáticos pós-ganglionares atingem a glândula através do nervo auriculotemporal. A glândula recebe ainda inervação simpática de fibras diretas do plexo carotídeo externo. Aqui a gente pode ver as duas faces da glândula parótida, a face anteromedial e a face posterior profunda. Separei algumas fotos de atlas fotográficos para melhor identificar a glândula parótida, aqui próximo na região em cima do masseter, na frente da orelha. Aqui também a gente pode observar. Temos mais duas fotos ilustrando aqui no cadáver a glândula parótida. Agora, para finalizar, eu vou falar a respeito da síndrome auriculotemporal, também conhecida como síndrome de Frey, onde fibras autonômicas do nervo auriculotemporal regeneram após parotidectomia e inervam as glândulas sudoríparas adjacentes. Os pacientes afetados tipicamente se queixam de sudorese e rubor durante as refeições. Ou seja, isso é uma síndrome pós-operatória, onde a regeneração ela se torna aberrante e acaba tendo esse exímo salivar. Aqui temos uma situação pós-operatória, por enquanto estava normal, e ocorreu a síndrome, resultando nessa situação aqui que a gente pode ver à direita. Essa síndrome é uma síndrome complicada e precisa de intervenção médica. Eu finalizo assim a minha fala e agradeço por ter assistido. Agora eu vou falar sobre as glândulas salivares submandibulares. Sua localização em relação à mandíbula é superiormente e inferiormente à sua metade posterior. Já em relação ao músculo miloioide, ela está superiormente e profundamente a esse. O ducto submandibular ele tem 5 cm de comprimento e deriva da parte da glândula entre os músculos miloioide e hioglosso. A função da glândula é a produção de saliva, a qual tem como funções a túnica mucosa da boca úmida, a lubrificação dos alimentos, o início da digestão de amido e lipídios e a prevenção de cáries dentais e no paladar. A vascularização da glândula submandibular é feita pela artéria submentual e veia submentual, as quais são ramificações da artéria mentual e da veia mentual. A inervação das glândulas submandibulares são feitas por fibras secretomotoras parasimpáticas pré-ganglionares, as quais derivam de 3 nervos: o nervo corda do tímpano, o nervo facial e o nervo lingual. Essas duas imagens clínicas da região submandibular mostram como ela se apresenta no estado normal. Na imagem superior, a gente pode ver as glândulas submandibulares na parte inferior da mandíbula, e na imagem inferior, a gente pode ver uma cintilografia das glândulas no seu estado de acúmulo de saliva e excreção dessa.
A doença que acomete a glândula submandibular é a actinomicose. Nessa foto de um paciente de 61 anos do sexo masculino, a gente pode ver como fica a região da epiderme afetada pela bactéria Actinomyces israelii de gram positivo. Ela deriva de um antecedente de trauma da mucosa ou de uma migração retrógrada pelo ducto. Ela acomete os linfonodos, necrosando-os, pode decorrer de uma inflamação da região e ter múltiplos abscessos com pus branco-amarelado. Nessas três imagens, a gente pode ver como fica a região submandibular afetada pela actinomicose. Na imagem da direita, a gente pode ver o inchaço da região da glândula submandibular decorrente da infecção pela bactéria, que produz muito tecido fibroso e enxofre, decorrendo esse inchaço. Na imagem inferior da esquerda, a gente pode ver que a bactéria não afeta o osso da mandíbula nem o osso hioide. E a sua imagem superior a essa, a gente pode ver como fica o estado dos dentes pela actinomicose, em que a gente vê a presença de cáries dentais. Meu nome é João Lúcio Bittencourt Neto e eu vou falar sobre a glândula sublingual. Os limites são a mandíbula, que é anterior e inferior, o músculo genioglósseo, que é posterior e inferior, e a língua, que é só superior. A histologia. Elas são compostas por glândulas túbulo-acinares ramificadas, com predomínio de células mucosas, tubulares, secretórias. A inervação é feita pelo cordão timpânico e a vascularização é feita pela artéria lingual, que se ramifica para a artéria sublingual e a artéria facial, que dá origem à artéria submentoriana. A drenagem linfática é feita pelos linfonodos submandibulares. A função das glândulas salivares é secretar saliva para as fases iniciais da digestão e para a proteção e lubrificação da cavidade oral, sendo a glândula sublingual a menor das glândulas salivares maiores, sendo única devido ao fato de possuir várias aberturas ductais que cursam ao longo das pregas sublinguais. Ela também secreta a menor porção de saliva por dia, dentre as glândulas maiores, somente 5% do total. Ao lado aqui temos uma imagem onde está destacado de verde a glândula sublingual. Agora eu vou falar sobre a hiperplasia, que é a doença que eu achei que afeta as glândulas salivar sublingual. Ela é descrita como uma desordem benigna de envolvimento funcional. Apresenta um crescimento lento e progressivo, assintomático, uni ou bilateral da glândula sublingual, de etiologia incerta, em que muitos fatores causadores podem estar associados. O diagnóstico é clínico, complementando por exames de imagem. Seu tratamento pode ser conservador ou cirúrgico, dependendo do grau de comprometimento. Ao lado a gente tem uma imagem. A imagem do lado esquerdo é o paciente com a hiperplasia da glândula, e já o lado direito ele tá 12 meses depois de ter feito uma operação e que já pode perceber que ela está normalizada e que a hiperplasia foi suprimida. Muito obrigado a todos. Então, eu vou falar um pouco sobre a nasofaringe, que é uma das 3 regiões da faringe. A faringe, propriamente dela, vai se estender da base do crânio até a margem inferior da cartilagem cricoide anteriormente e a margem inferior da vértebra C6 posteriormente. A faringe ela vai ser dividida em 3 partes. A nasofaringe, que é a parte nasal, a orofaringe, a parte oral, e a parte laríngea, que é a laringofaringe. A que eu vou falar é a nasofaringe. A nasofaringe ela vai se localizar numa região posterior ao nariz, ou seja, a cavidade nasal, e superior ao palato mole.
Vou falar agora as características da nasofaringe. A nasofaringe ela vai ter uma função exclusivamente respiratória, que vai diferenciar ela das demais regiões da faringe, e ela vai ser uma extensão posterior das cavidades nasais. O nariz vai se abrir para essa parte, para a nasofaringe, através de 2 cônos, que são as aberturas pares entre a cavidade nasal e a parte nasal da faringe. Ela é rica em tecido linfóide. O tecido linfóide ele vai formar um anel tonsilar incompleto ao redor da parte superior da faringe. E esse tecido linfóide ele também vai se agregar em algumas regiões e vai formar massas denominadas tonsilas. Como a nasofaringe ela tem uma função exclusivamente respiratória, o epitélio que reveste ela vai ser um epitélio respiratório, que é o pseudoestratificado colunar ciliado, que é produtor de uma secreção com cílios, que vão remover o muco contaminado com micro-organismos e partículas que iriam em direção à faringe. Diferente da orofaringe, que como ela vai ter muito atrito por causa da passagem dos alimentos, ela vai ser revestida por epitélio estratificado pavimentoso. Agora eu vou falar um pouco sobre os componentes da nasofaringe. Os componentes da nasofaringe vão ser, como eu disse que existem as tonsilas, vai existir a tonsilofaringe, que ela vai estar situada na túnica mucosa do teto e parede posterior da parte nasal da faringe. Vai ter também uma prega vertical de mucosa, que é a prega salpingofaríngea, que vai se estender inferiormente a partir da extremidade medial da tuba auditiva. Ela vai cobrir o músculo salpingofaringe, que vai abrir o osteofaringe da tuba auditiva durante a deglutição. A coleção de tecido linfóide na tela submucosa da faringe, perto do osteofaringe da tuba auditiva, é a tonsila tubária. E posteriormente ao toro tubário e também a prega salpingofaríngea, vai existir uma projeção lateral da faringe, que é parecida com uma fenda, que é chamada de recesso faríngeo, que ela vai se estender lateral e posteriormente. Além disso, a gente pode perceber que a nasofaringe vai estar conectada à cavidade timpânica através da tuba auditiva, que vai permitir a passagem de ar entre essas cavidades e, consequentemente, a manutenção do equilíbrio de pressão entre elas. Agora eu vou falar sobre uma enfermidade que acomete essa região, que é, na verdade, um câncer, que é o câncer nasofaríngeo. Que as pessoas, geralmente, elas vão ter caroços nos seus pescoços, ou pode até mesmo ter uma sensação de entupimento ou de dor nos ouvidos. Pode até mesmo chegar a ter perda auditiva. Para diagnosticar esse problema, é necessário fazer uma biópsia e exames de imagem. O tratamento vai envolver radioterapia, quimioterapia, às vezes cirurgia, igual os demais cânceres, e ele não pode ocorrer em pessoas de qualquer idade. Só que o vírus da mononucleose infecciosa, ele vai ter uma participação no desenvolvimento do câncer, né? Também tem a predisposição hereditária e o fato de que as pessoas que vão consumir muito peixe salgado e alimentos conservados com nitritos vão ter uma maior probabilidade de desenvolver esse câncer. A maioria dos cânceres nasofaríngeos são carcinomas de células escamosas, que significa que o câncer vai se desenvolver nas células escamosas que vão revestir a nasofaringe. Aí eu botei uma imagem aí comparativa, né, de como seria uma pessoa normal, saudável, e outra que tem a patologia, o câncer. A gente pode nitidamente ver na segunda imagem que ela possui um tumor ali na região do palato mole superior, que com o diagnóstico, com a biópsia e o exame de imagem, eu botei até aqui, ó, uma foto de como seria um exame de imagem que alguém tem, de alguém que tem o câncer. Pode ver que na seta branca está mostrando um tumor nítido na região da nasofaringe. Então, com a biópsia e com esse exame de imagem, a pessoa vai chegar ao diagnóstico de que ela possui câncer e vai ser tratada. A orofaringe é uma das subdivisões da faringe, sendo esta que está mais próxima à cavidade oral. Logo, ela está localizada posteriormente à cavidade oral, inferiormente ao nível do palato mole e superior à epiglote, entre a nasofaringe e a laringofaringe. Ela é composta pela tonsila palatina, ou amígdalas, como é comumente chamado, que está localizada na fossa supratonsilar, sendo essa fossa formada pelos arcos palatofaríngeo e arco palatoglosso. Também encontra-se a prega sublunar e a prega triangular, além da tonsila lingual, que encontra-se logo abaixo da raiz da língua.
A amidalite é uma das doenças mais comuns localizadas na orofaringe e presentes na população brasileira, principalmente em crianças de 5 a 15 anos. Ela é caracterizada pela inflamação das amígdalas, que é formada por um tecido linfóide, e o eritema faríngeo. Por ser formada por um tecido linfóide, essas amígdalas, quando ocorre essa inflamação, há também a produção de pus, porque esse tecido linfóide ele é responsável pela proteção contra micro-organismos. Ela pode ter origem viral ou bacteriana, sendo a origem viral mais comum. Seu contágio é feito por contato direto e por gotículas salivares. Os sintomas podem variar segundo a sua origem, mas os mais comuns são a febre, a odinofagia, que é a dificuldade e dor para engolir, náuseas, vômitos, cefaleias e rinorreia. Então, a profilaxia são questões de higiene, como lavar bem as mãos, não compartilhar talheres e copos e assim evitar o contato com doentes. Por meio dessa comparação entre imagens, é possível perceber como se encontra a tonsila palatina na pessoa com amidalite, o seu inchaço excessivo e a produção de pus, que podem causar principalmente a odinofagia, que é a dificuldade para engolir. Eu sou a Jaqueline e agora eu vou falar sobre a laringofaringe. Bom, essa parte da faringe também pode ser chamada de hipofaringe ou faringe anterior. Ela se situa posteriormente à laringe e vai da margem superior da epiglote e das pregas faringoepiglóticas até a parte inferior da cartilagem cricóidea, onde ela se torna contínua com o esôfago. Na parte posterior da laringofaringe, ela mantém relação com as vértebras cervicais de 4 a 6. E a sua parte posterior e lateral é formada pelos músculos constritores médio e inferior da faringe. Essa parte laríngea da faringe, ela também se comunica com a laringe pelo ádito da laringe, na sua parede anterior, que, como vocês podem ver nessa imagem, é essa abertura que é chamada de ádito da laringe. E também a laringofaringe possui uma pequena depressão de cada lado desse ádito, dessa abertura para a laringe, que é o chamado recesso piriforme. E ele é separado, do ádito pela prega ariepiglótica. E os ramos dos nervos laríngeo interno e laríngeo recorrente, eles se situam profundamente a uma túnica mucosa que reveste esse recesso piriforme. E também ela é vulnerável às lesões quando um corpo estranho se aloja a esse recesso. Bom, falando sobre algumas doenças que podem acometer a hipofaringe, ou laringofaringe, a gente tem o carcinoma, que ele é relativamente raro, mas tem um pior prognóstico de todos os tumores da cabeça e do pescoço. E ele é particularmente localizado no recesso piriforme, como eu já falei. Cerca de 80%, dos casos de carcinoma na hipofaringe são no recesso. Cerca de 30%, dos tumores da faringe são esse da hipofaringe, e ele possui predominância no sexo masculino. Pode ser causado principalmente por fatores de risco como tabagismo, etilismo e também outros fatores, até como a sífilis. Ocorre uma alta incidência de casos avançados já na apresentação inicial e mostra metástase à distância e também metástases regionais. E as razões desse pobre prognóstico, elas são diversas, como, já que a hipofaringe é uma área silenciosa, os pacientes geralmente possuem um mau estado clínico quando descobrem essa doença já. E o tratamento padrão é a cirurgia, parcial, ou a radioterapia para os casos de T1 e T2,
ou a faringolaringectomia, para os casos mais graves. Nessa imagem a gente pode ver uma videolaringoscopia, né, que revelou uma lesão ulcerada localizada, principalmente no seio piriforme esquerdo, mas também com invasão do esôfago proximal. E essa outra imagem, a gente pode ver uma tomografia computadorizada da região cervical, também nessa parte, né, mostrando essa massa com densidade de partes moles que acomete o seio piriforme esquerdo. Bom, continuando, a gente tem também essa outra doença chamada de sarcoma sinovial, lá na hipofaringe, que é um tumor maligno distinto, né, de tecidos moles não epiteliais. E ele é visto como um crescimento lento, né, nas extremidades de adolescentes e adultos jovens. Eles apresentam metástase, principalmente no pulmão e nos ossos. E só uma parte histórica que o primeiro sarcoma sinovial foi relatado pela primeira vez em 1954 e também foi na faringe. A gente pode ver ainda que os fragmentos do exame de biópsia mostram que as células são fusiformes e são células finas, que possuem pouco citoplasma. Mas isso é um achado ainda um pouco específico, né? Não se tem muitas informações precisas sobre esse sarcoma sinovial. E nessa imagem, a gente pode ver o contraste, né, no lóbulo direito, ali na seta verde, e essa massa sem contraste com a seta branca, mostrada na figura A, mostra, né, essa massa na hipofaringe. E aqui, na imagem B, a gente vê, né, pelo corte coronal, essa massa na hipofaringe. Então, a gente conclui mostrando como é uma doença rara, mas mesmo assim muito significativa. E a falta, né, de características clínicas se dá porque ela apresenta uma aparência lisa e bem circunscrita. Isso pode retardar o diagnóstico e até mesmo pode dificultar o reconhecimento da sua natureza maligna.